Não sei. Olá, eu trouxe aqui mais um julgado que tem a ver com a questão que a gente estava falando ontem, antes de carro e tudo mais, que é um julgado novo dizendo que a seguradora, o valor que você paga da pólice, tipo 100% da tabela FIP que você coloca no seu seguro, ela é um teto, tá? Se a seguradora comprovar que o dano foi menor, ela vai te pagar menos. Que o seu carro valia menos na época, sabe quando as pessoas falam, meu carro tomara que roubem, porque aí vão me pagar o preço. Se eles comprovarem, paga aí tá dizendo, o valor da indenização é teto. Eu achei isso tão absurdo, gente, porque eles ganham tanta gente que faz o seguro e não usa, mas aí quando alguém efetivamente usa, eles vão ver se paga ou não paga. E também se o seguro fosse diminuindo, né, porque tá valendo menos. É verdade, deveria ser assim. O valor do bem vai diminuindo, vai exatamente. Sim. Mas não, né? Vai cada vez sendo mais difícil segurar, né, carro velho. Mas enfim, só para informativos aí para vocês irem tendo aí no arcabouço, porque cai informativo, tá, gente? Nas minhas estatísticas de prova, cai do STJ, STF, eu acho que na minha prova cai tipo 2, 1 em processo civil, 1 em civil e tudo mais, são questões importantes aí. Aqui eu tô falando um pouco sobre a responsabilidade do detentor do animal, que a gente já leu ali, o 936. Aí aqui admite-se fato exclusivo de terceiro, né, ou da vítima, esse terceiro pode ser a vítima. Falando aqui de algum dos casos clássicos, gente, clássico não, esse aqui até que é recente, mas ficou bem famoso, o menino que perdeu o braço lá com o tigre, lembra? Já foi, em primeira instância, aplicada responsabilidade concorrente, tá? Então, o zoológico responde, mas com redução do agravamento de risco. Por quê? Porque a própria vítima assumiu o risco por conta da responsabilidade dos pais. Vocês lembram? O pai não fez nada, o pai ficou assistindo, gravando lá, ele perto da jaula. Então, nesse caso, quando no caso clássico de responsabilidade concorrente, culpa concorrente, eu lembro quando eu estava no tribunal, eu peguei um caso de um menininho que pulou na via, na estrada, para pegar uma pipa e foi atropelado e morreu. Aí, vai lá, a gente vai ver como que é toda a responsabilidade de pagar pela morte de uma criança e tudo mais, mas o juiz falou, não, os pais têm responsabilidade, não podiam ter deixado esse menino solto pulando na estrada. E ficou vendo se a pessoa que estava dirigindo tinha responsabilidade ou não. Porque em princípio não, aparece um menino correndo na sua frente, isso aí é culpa exclusiva de outro, né? De vítima, da vítima ou do pai e tudo mais. Mas ele estava um pouco acima da velocidade. Desde então eu penso, gente, não estraga a vida de vocês estando acima da velocidade. Ele fez o BO falando, eu tava a 70, era uma coisa assim, só que era trecho urbano da estrada, que ninguém diminui a velocidade. Era um trecho urbano, que acho que tinha que andar 40, e aí ele, então, o que configurou culpa concorrente? Ele por estar acima da velocidade, o menino por ter pulado, então o que faz? A indenização é R$100 mil, 100 salários mínimos, divide 50, paga 50, os outros 50 quem vai se responsabilizar são os pais. Culpa concorrente em geral divide. Dá pra ver 30, 70 e tudo mais. Normalmente eu vejo dividido 50, 50. O STJ aplica o CDC, aqui eu trago o número do RESP, aqui eles falam tudo de animal, gente. Caso de animal que pula na via pedagiada. Se você teve um acidente de carro que passou um boi lá, você pode pedir indenização, é responsabilidade objetiva. É um caso que esse me causa um pouco de angústia, porque como que os caras vão ter controle? É só se eles murarem tudo, né? Mas enfim, você tá pagando, é a teoria do risco aí. Você paga pedágio, você tá na via e tudo mais, eles estão ganhando um monte. Quando alguém ali tem um dano, eles vão falar, não, mas eu não tive culpa. Não, responde. Aí aqui eu trouxe aqui um precedente de um circo em que o menino foi atacado por leões. Gente, só caso triste nessas coisas. O menino era um circo que estava dentro de um estacionamento de shopping, armado dentro do estacionamento de shopping, o menino foi comido por leões. E aí Foi isso? Não sei, sabia? Foi. Vamos ver, esse aqui é o recurso especial. Pernambuco? Eu nem lembrava desse caso, gente. Foi pesquisando mesmo. O que responsabilizou aqui? Tanto o shopping quanto o circo, né? Porque o shopping, ele pode não estar cobrando diretamente dos consumidores, mas ele está incrementando ali a atividade comercial dele, trazendo um circo para dentro do estacionamento dele. Então você bota os dois no polo passivo, eles que depois vão ver
Certamente o shopping vai contra o circo, né, no caso mesmo, porque ele não tinha controle sobre os leões, né? Mas é isso, você precisa ver que tipo de circo você vai colocar no seu estacionamento. Depois você não pode lavar as mãos. É a tal da culpa em eligendo que não aplica, mas assim, elegeu mal o circo, né? Aí aqui, artigo 937, fala: o dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultarem em sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Então, se você tem uma casa, você está sem dinheiro ali para manter, você não quer mais, você precisa demolir e tirar aquilo de lá. Se tiver dano ali com a ruína, você é responsabilizado, você não pode largar um bem assim. Teve até um caso de um amigo meu que pegou dengue porque uma obra atrás do escritório dele ficou parada. Tipo, ficamos sem dinheiro, parou a obra. Aí não cobriram, lá no furo acumulou água e ele pegou dengue. Um monte de gente do escritório pegou dengue. Eu falei, olha, certamente é responsabilidade deles, eles têm que cobrir, né? Não pode deixar acumular água, né? E aqui isso aqui é responsabilidade objetiva também, esse enunciado aqui fala isso. Então, se o prédio desaba, não necessariamente é uma relação de consumo, mas em geral aplica a relação de consumo, né? Se o prédio desaba, no todo ou em parte, a responsabilidade será objetiva. As razões são as seguintes: 1, a aplicação do CDC na maioria dos casos. 2, o risco criado. Você criou um risco por deixar aquela ruína daquele, não fazer reparos, tudo mais. O caso clássico é o Palace 2 lá no Rio de Janeiro, que despencou, matou um monte de gente e tal, e aparentemente tinha tido materiais de má qualidade empregados e tudo mais. Responsabilidade objetiva, você não vai poder alegar a culpa de ninguém, não. Aqui é o tal do defenestramento que eu falei pra vocês, que aquele que habitar prédio ou parte dele responde por dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Caiu, não quer dizer que você lançou. Caiu, você vai ser responsabilizado. Teoria do risco criado. A anterior também é risco criado, gente, a ruína. Todos esses que você for responsabilizado em qualquer diploma, porque você simplesmente deixou de ter um cuidado, é risco criado. Se o prédio estiver locado, responde o locatário, é a pessoa que está no controle do bem, né? Porque só cria o risco quem tá na posse do bem. Se a coisa cair de um condomínio edilício e não souber quem caiu, quem não deixou derrubar, qual foi o apartamento, o edifício todo vai responder, né? Essa pessoa jurídica aí, essa pessoa que ninguém sabe se é jurídica, qualquer tipo, condomínio, você vai colocar eles no polo passivo, e aí tem direito de regresso contra o culpado, que vai saber qual é, né? Então, é a fachada da direita. No caso ali, se o prédio estiver locado, um prédio comercial, aí a marquise cai, então a pessoa que locou o imóvel? Não, mas a marquise não, tô falando de cair objetos. Ah, tá. Não derrubei um vaso. Não, se cair a obra, aí eu responsável pela obra. Não, só faltava, né? Não, mas seria uma ruína, no caso ruína, né? Isso é ruína, vai estar locado, então não é o locatário. Não, nesse caso vai ser a construtora. Ou então quem contratou a construtora e tudo mais. Mas as pessoas, assim, quem tinha um escritório ali, não, inclusive ele vai sofrer danos pesadíssimos, né? Não, isso aí é caso de derrubar o objeto. Tá. Não olhou direito, derrubou um objeto. Enfim, aqui fala que se não souber quem você vai colocar todo o edifício no polo passivo. Eu tava até viajando pensando assim, se cai da fachada direita, você consegue, sabe, divide o dano entre você coloca o edifício mesmo. Falando aqui sobre transporte, é sempre uma responsabilidade bem específica. O artigo 734 fala: o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Então, aí o parágrafo único: é lícito ao transportador exigir declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite de indenização. Isso aqui, a discussão que tem muito grande aqui é com as companhias aéreas, né? Óbvio. Por quê? Porque tem aquela convenção de Varsóvia que coloca um limite do valor da indenização. Alguém sabe quanto é? Tipo $100, $200, uma coisa assim. Então tem sempre essa discussão. Quando você entra com a ação, vai ter essa discussão. Sumiu a minha bagagem, tinha joias e tal. Aí eles vão falar: você que não viaja com joias, eu tenho o direito de viajar com o que eu quiser. E aí, pela teoria da reparação integral do dano, se eles estão tabelando aí que só vão pagar $100, $200,
eu não estou sendo reparado, você viola o Código Civil. É a infinita discussão sobre isso, eu trago aqui o posicionamento dos tribunais. Aí fala, 735, a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é elegida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Então, quando é uma responsabilidade contratual, qual é o caso, né? O caso do Legacy lá. Era um da Volvo? Nem lembro. O Legacy derrubou, foi culpa do Legacy. Ele estava fora da rota e tudo mais, mas derrubou. Mas aí nesse caso aqui está dizendo, não vai ser elegida, por culpa de terceiro. Eles que entrem contra a fabricante lá do Legacy. Então, isso aqui, esses artigos eles são importantes porque eles vão contradizer um pouco dos princípios que a gente falou antes, né? Eu acho que a gente fala sobre essa cláusula excludente, que depois, se não falar, eu volto. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele ou seus prepostos recebem a coisa. Termina quando é entregue ao destinatário ou depositado em juízo, se aquele não for encontrado. Então, isso aqui tudo, gente, qual que é a intenção? O transportador não conseguir se desincumbir da responsabilidade. Por quê? Porque é da própria natureza do contrato de transporte a custódia daquele bem. Então, se você vai dizer que nem coisa de... A gente viu na aula passada, questão do estacionamento. Não nos responsabilizamos por objetos deixados. Bom, eu estou deixando aqui no estacionamento só para ficar seguro. Se a própria finalidade de eu deixar aqui, vocês não vão cumprir, então qual que é a finalidade desse contrato, né? Qual que é a função social desse contrato? E aqui é justamente isso, né? Então ele está eligindo essas cláusulas, porque, por exemplo, quando você compra uma passagem, você assina os termos sem ler, com certeza. Se lá tiver escrito que qualquer coisa que acontecer não responsabiliza, aqui está dizendo, inaplicável. Essa cláusula não aplica. Aí eu trouxe aqui, né? A responsabilidade de transportar é objetiva por 3 motivos. Uma aplicação histórica de uma lei aqui de 1912, que é a lei das estradas de ferro, que não está no edital de vocês. 2, presença de uma obrigação de resultado do transportador, a cláusula de incolumidade, que é o que eu falei. Então é a própria natureza, né? A obrigação de resultado, transportar, não é tipo tentar transportar e se tudo correr bem, né? E o 3, incidência e regra do CDC, também incide. Então essas 3 razões aqui fazem com que a responsabilidade do transportador seja objetiva, não vai ficar perseguindo culpa, né? Aí aqui fala que é nula a cláusula excludente de indenização. Já está no artigo 734, mas o STF reforçou aqui na súmula, em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Bom, no transporte de coisas, há grande divergência da doutrina e da jurisprudência, levando-se em conta o risco do empreendimento e a aplicação do CDC. A discussão transporte de esses roubos no meio do transporte e tudo mais, que normalmente eles fazem ter um seguro, né? Porque é difícil, porque aí você vai considerar o quê? Que isso aí é culpa exclusiva de terceiro, né? Responsabilidade de terceiro, você não tinha culpa nenhuma, caso fortuito e tudo mais. Aí aqui 187, a responsabilidade contratual do transportador pelo acidente com o passageiro não é elegida por culpa de terceiro, contra o qual a ação é igual? Eu já citei, né? Citei aqui Legacy, exatamente. Repetir. Aí aqui é o caso da carona. Gente, eu lembro que caiu em alguma prova que eu fiz, acho que foi da magistratura, esse caso. Inclusive eu já peguei ele na prática. O 736 diz, não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia. Então, o que está querendo dizer? Não se subordina às regras do contrato de transporte, que são aquelas que a gente acabou de falar. Do tipo, você não elige a sua responsabilidade, você não pode não indenizar e tudo mais. Aqui está dizendo, olha, se foi feito gratuitamente, por cortesia, por amizade, não vai ser aplicada. Aí, parágrafo único diz, não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador aferir vantagens indiretas. Qual que é esse caso aqui? É o caso de milhagens. Vocês acreditam que as empresas de avião já foram para o judiciário dizer, não vou ressarcir essa pessoa, ela estava sendo transportada de graça, porque ela comprou milhagens da passagem. E aí já é sedimentado que no caso de milhagens e tudo mais, responsabiliza. Por quê? Porque tem vantagens indiretas. Com esse tipo de
de programa de fidelidade e tudo mais. Ele tá fomentando a atividade financeira dele, né? A milhagem não é gratuita. Não, e não é caridade, né? Aí fala aqui a súmula 145 do STJ. Super importante essa súmula, gente, cai em prova, já vi. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Qual que é o caso aqui, gente, que ele tá falando? Pessoas, eu dou uma carona pra alguém, no caminho eu bato o carro. Além de eu me estrupiar, eu estrupiei alguém. E aí essa pessoa vai pedir indenização contra mim. Só que aí, qual que é? Tem uma questão moral aqui, né? Assim, é óbvio que eu vou empreender toda a cautela possível para minha própria vida, né? Então, assim, vai exigir de mim que eu, além de cuidar de mim, eu vá me responsabilizar pelo outro. Então, assim, o transporte desinteressado, eu não posso ser responsável. Não é que nem alguém que me paga para eu transportar um bem, ou então eu pagar para a companhia aérea para ela me transportar de um país para o outro. É uma carona, né? Então, isso não é contrato de transporte, mas é um regramento específico. E aí, só que aí, gente, aqui é cheio de nuance. Por exemplo, o caso que eu peguei lá no tribunal, eles tinham dividido o pedágio. Ou seja, vantagem econômica, que é o que está falando aqui, ó. Não se considera gratuito quando, embora feito sem remuneração, tem vantagens indiretas. Rachamos o pedágio. Será que é o caso? A gasolina. Será? É esquisito. Paguei um pão de queijo no Graal para ele. Sabe? Será que isso é responsabilidade? Será que eu começo a ser responsável? Então, assim, aí, por causa desse tanto de desconforto, teve aqui a súmula 145, que fala, ó, ele só vai ser responsável quando ele incorrer com dolo ou culpa grave. Então, assim, ele tem que ter tido... E aí, qual que é o caso? A pessoa embriagada. Eu acho que, inclusive, o caso que eu peguei, o cara tava embriagado, mas o do lado também. Aí começa, né? Um bando de meandro aí pra você ver se vai responsabilizar ou não. Eu tava bêbado, mas eu sabia que tava. Eu entrei no carro com ele já bêbado. Então, será? É dolo ou culpa grave? Enfim. Mas assim, se eu não soubesse que o cara tinha bebido, se no intervalo, eu fiquei dormindo no carro, ele foi no grau, encheu a cara e voltou pro carro e bateu, isso aí porque ele tá agindo com imprudência com a vida dele, mas com a minha também. Dolo ou culpa grave. Então é isso. Em geral, transporte desinteressado não vai ter esse tipo de responsabilidade, a menos que tenha uma remuneração, ainda que indireta, e só vai responsabilizar quando tiver dolo ou culpa grave. Ainda que tenha essa vantagem, o de simples cortesia sem vantagem nenhuma, ele também não pode avacalhar, ele também não pode lidar de forma imprudente com a vida do outro. Então, se teve dolo ou culpa, ainda que não tenha vantagem nem nada, você tem um dever de cuidado que é constitucional, que é geral, pela vida alheia, né? Aqui falei da jurisprudência e tal. Isso aqui é tudo falando de milhagem, falando que é responsável sim, obviamente. E que aplica a relação de consumo quando houver, obviamente, né? Aqui é o precedente. Depois, se vocês quiserem, vocês veem a discussão exata aqui, né? Que é justamente essa questão da aplicação da Convenção de Varsóvia no caso do transporte, né? O entendimento geral é que justamente não aplica a Convenção, esse teto, por causa do princípio civil de reparação integral do dano, né? Mas em caso de extravio de mercadoria, o transporte internacional envolvendo negócio empresarial, quando extrapola a relação de consumo, relação empresarial, não é o consumidor final, aplica-se ou não se aplica essa tarifação? Aí o STJ diverge. Tem câmera que sim, câmera que não, então não vai cair. Enfim, é bom só vocês saberem que tem essa discussão. Aqui, ó, eu trouxe a questão aqui, ó. Vamos ler, gente, vamos ver se Defensoria Paraná, daqui a pouco vocês vão fazer. É correto afirmar: pessoa que, por simples cortesia, transportava seu colega na saída do trabalho, vindo a colidir seu veículo com um caminhão por culpa leve, causando grave lesão no colega transportado, será civilmente responsável por esses danos. Não. Mas vocês veem, gente, aqui tem que saber o artigo e a súmula, né? O mix, e ninguém te avisa. B. O contrato de empréstimo somente poderá ser revisado pela teoria... Aí vai para outras esferas, mas vamos ver. Somente poderá ser revisado pela teoria da imprevisão se houver desproporção da prestação derivada do motivo imprevisível ocorrido no momento funcional da relação contratual. Até mesmo, né?
C. O promitente comprador do imóvel pertencente a proprietário registral não terá direito à adjudicação compulsória se o compromisso de compra e venda não estiver registrado no cartório de registro de imóveis, ainda que o contrato esteja devidamente quitado. Também, né? O contratante que contrata alguém para a troca de telhas de sua casa não tem que garantir a segurança do contratado, exceto se tal dever estiver expresso no pacto firmado. E contrato de locação de imóvel expressamente firmado para exploração de jogo ilegal é tido como inexistente em razão da ilicitude do objeto. Essa aí. É aí. Aí depois é que eu vocês acharam que era ele? Vocês acertariam? Não achei que era B. Que era B? O exemplo de... Aí aqui falando do exemplo de responsabilidade objetiva, agora eu vou trazer alguns precedentes, gente. Tem a divergência entre surfista de trem e pingente de trem, vocês sabiam? A jurisprudência faz uma distinção. Quem que é o surfista de trem? É o cara que vai em cima. Eu lembro quando eu era pequena, que eu vi uma reportagem no Fantástico. Eu não sei se isso ainda existe, gente, eu nunca vi. Em São Paulo eu nunca vi. Mas eu lembro que era uma coisa do Rio de Janeiro. Tinha também. Eles iam surfando no trem de cima. Beleza, legal, emoção. Exatamente, óbvio. Só que já quando já morreu, já foi pro judiciário. E o pingente de trem, que é o cara que vai pendurado do lado de fora. Tem uma divergência na jurisprudência, gente. O surfista de trem, o entendimento que é culpa exclusiva da vítima. Que pela nossa aplicação de tudo que a gente já falou, poderia não ser, porque teoricamente, por que deixa o cara subir, né? Dá pra você impedir um cara a subir no trem. Enfim, mas o pingente é culpa concorrente. Aqui, ó. Culpa concorrente, o pingente. O que eu acho que tá por trás da cabeça aí dos julgadores? Que às vezes o pingente, gente, ele é um pobre coitado que pegou o trem cheio. Né? Não necessariamente ele tá lá felizão. E aí fica lá pra fora. Exatamente. Ainda que ele tenha querido ficar pra fora, não é uma motivação de pura, né, lazer. Não, é tipo assim, eu quero chegar logo, pelo amor de Deus, deixa eu pegar esse trem de qualquer jeito. Então a motivação, ela é diferente mesmo. Então, saibam disso. STJ aqui decide, né, tecnologia de ideia, surfista de trem, culpa exclusiva da vítima, e o pingente concorre. Então, a gente costuma dar 100 mil reais para caso de morte, vai dividir, vai dar 50, né? Mensagens ofensivas em rede social, recente julgado da terceira turma lá, voto da Nancy Andrighi, parece ter criado um verdadeiro leading case na jurisprudência brasileira sobre a questão da responsabilidade civil dos intermediários da comunicação informática. O julgado acatou a tese de que os provedores de serviço não podem ser responsabilizados por material informacional ilícito circulado. Então, assim, alguém colocou algum conteúdo, eu vou lá dar uma busca no Google, o Google não pode ser responsabilizado, entendeu? Nem o Facebook, nem tudo mais. Se a gente fosse, em último caso, pelas todas as teorias que a gente falou, poderia responsabilizar. Mas é o tipo de coisa que eu falei de contingenciamento, das relações modernas, não dá pra se responsabilizar o Facebook. Eles teriam que ter o quê? Alguém pra verificar todas as postagens e tudo mais? Difícil. E pra saber o que é ofensivo e o que não é? Difícil. Mas esse é o entendimento. Qual que é a responsabilidade? Quando você notifica e aí eles não tiram. Aí eles têm obrigação. Eu até peguei um caso lá na defensoria, gente, que era uma mulher que ela chegou e ela tinha certeza que tinham aberto uma conta pra ela com o rosto dela, uma conta de zoeira. Vocês já viram como chama? Irmã Zuleide? A Irmã Zuleide tem uma vizinha, que é a Fulana Macumbeira, que é o personagem do mesmo cara. Ela tinha certeza que tinham pegado a foto dela e que tem tipo, mais de 1 milhão de curtidas. E, a mulher saiu da faculdade, mas não era ela tava meio alucinada. Só que aí eu fiquei tipo, coitada. Eu lembro horas mostrando pra todo mundo, gente, vocês acham que é? Aí eu falava, traz foto, ela, não tem foto. Não é possível que você não tenha mais foto sua, sabe? Traz foto sua antiga, traz então declaração de testemunha dizendo que viu você sendo zoada. Não tinha, era uma coisa que ela tinha criado na cabeça dela. E aí, eu falei, caramba, vou ter que entrar. Só que assim, ela já tinha notificado, o Facebook tinha dito, não, sabe? Então assim, era um caso que se fosse, ia ter responsabilização. Quando veio assim, o PA pra mim, eu falei, pô, vai ter, por que eles não tiram? Aí depois eu entendi. Mas o caso dela, eu tentei até uma milha extra, assim, peguei o cara que criou,
coloquei no Google, descobri quem era o cara que tinha criado, um publicitário, conversei com ele, tentei fazer uma justiça restaurativa, assim. Falei, eu sei que não foi, mas você não quer sentar com ela, trazer as fotos que você usou como base pra, tipo, libertar a mulher dessa prisão, sabe? Eu quero sentar junto pra ela ver, porque assim, eu tô falando, não tem pretensão jurídica, tchau, e a mulher, tipo... e aí ela veio com o filho, a gente viu que ela tinha problema com o filho também. Era um caso super triste, assim. Mas aí no começo ele se mostrou... O que aconteceu? Ele se mostrou meio ok, tirou todas as fotos do ar. Não era nem o que eu queria, eu fiquei com dó, porque ainda era uma atividade comercial do cara. Tirou tudo do ar e falou, não vou sentar pra conversar. Acho que ele ficou com medo de assumir culpa, sabe? Mas tirou todas as fotos, não tem mais nenhuma foto. Tem uma de capa que é meio um desenho, assim, sabe? Meio animação. E aí não tem mais as montagens lá com a cara dela, que não era a cara dela. Por isso que diminuiu bastante. Mas aí eu tive que negar o atendimento. Ela reclamou de mim na ouvidoria, óbvio. Esses são sempre os que reclamam, gente. Porque a pessoa fala, eu tenho uma pretensão jurídica. Eu falo, não tem. Aí a ouvidoria vem e fala, oi, a ouvidoria sempre traz pra gente dizer. Aí olha, porque normalmente você responde, a ouvidoria passa direto pra pessoa. Eu falei, olha, não vai dar pra responder se vocês passarem direto pra ela, sabe? Não vai dar pra escrever que a mulher... E eu chamei o CAN, a psicóloga fez um laudo dizendo que ela tá com uma perseguição, assim, um quadro persecutório. Eu falei, não vamos dar isso pra mulher, né? Recebe um e-mail dizendo que você é doida, tem um quadro persecutório. Enfim. Ela ia baixar lá de novo. Não, ela foi lá várias vezes, assim. Foi um caso triste, assim. Eu tenho que ter comum, não é? No Central mais. Eu fiz estágio no Central. Tem bastante gente. É bem... No Pop Rua, gente, que eu faço atuação bastante com a população de rua. No Pop Rua é rodo. Quarta-feira, gente, atendi. Aí já percebe que o cara é meio doidinho, a gente tá passando pro CAN primeiro. Aí se tiver uma demanda jurídica, porque tem gente que tem questão mental, que tem uma demanda. Não dá pra você falar, não, tchau. Aí beleza, eu falei, me chama, assim, delimitando, porque eu tenho que atender milhares de pessoas em 4 horas, eu não posso, e nem tenho qualificação pra sentar com o cara e fazer um atendimento. Então tá bom, vai pro CAN. Não, ele quer ser atendido por uma defensora que tem demanda jurídica. Porque a piração do cara tá justamente em achar que ele tem uma pretensão. Aí sentei lá, eu na sala, ele quer uma opinião jurídica, né? Aí ele vem, que pegaram 3 barracos meus, não sei o que lá. Aí eu falei, mas quando foi? 2008? Eu falei, então 2008 não dá, já passou o prazo, é barraco, é posse, né? Então, mas é porque desde os meus 16 anos eles estão fazendo controle da mente. Eles estão pegando tudo com controle da mente. Aí eu explicando o prazo, eu falei, olha, não tem o prazo, mas e como a gente faz com o controle da mente? Aí então, é que assim, o juiz, aí você tem que ser jurídico, né? Ele tá querendo uma opinião de um profissional, não tem provas, entendeu? Pode ser verdade, eu acredito no senhor, mas eu só levo pro juiz aquilo que eu consigo colocar no papel. E assim, o controle da mente a gente não vai conseguir provar, não é? Então assim, eu sugiro que você deixe isso pra trás. O que não consegue provar, se liberta. Eles já controlam sua mente, eles vão controlar o seu futuro. Deixa isso pra trás. Aí, beleza. Aí, que eu dei conversando com ele. Aí, indo embora ele. Mas, e as minhas 5 motocicletas, 2 carros? Aí ele tinha todos os bens de São Paulo. Aí, e as minhas 5 motocicletas? Então, mas não dá. Lembra que eu falei? Controle da mente. O carro tá no seu nome? Eu vou pra requisitos. O carro tá no seu nome? Não está, então. Aí, assim, enfim. Nossa, o Pop é muito, assim. Mas... temos na defensoria, só que é isso, aquela atuação que você vai ter que ir extra, assim, porque a pessoa tá numa escravidão mesmo. Voltando aqui, ó, gente, clubes de futebol. Entendimento da STJ, eu esqueci de colocar aqui o julgado, que quando a torcida organizada que causa danos tem algum tipo de repasse financeiro, o clube vai se responsabilizar pela torcida, porque vai tentar executar a torcida de futebol, que é uma pessoa jurídica que não tem ninguém, que não tem sede, que não tem nada. Impossível. Mas o clube se beneficia, dá um monte de ingresso, tem responsabilidade que é fixada aí, dá um monte de ingresso. 100, 200 ingressos no jogo, é vantagem econômica. Um amigo meu, até esses dias, ele é procurador do município, e a torcida veio e quebrou o estádio inteiro. Aí ele queria ir contra a torcida. Aí queria ir contra o clube. Aí ficou na internet vendo que a torcida usa o logo sem pagar royalties. Isso aí é uma vantagem financeira, configurando. Eu nem sei que pé que tá, vai dar isso aí. Enfim, aqui o outro. Só lembrando, aqui ó, o enunciado aqui. Só lembrando, dano de estágio, qualquer tipo de dano causado no estágio não é relação de emprego, é justiça comum.
Aqui os casos de hospital, gente, que são vários tipos de responsabilidades envolvidos, né? A responsabilidade do profissional liberal, em geral, vai ser subjetiva, né? Você vai ter que, você vai aferir a culpa dele naquilo. Como vocês sabem, normalmente, ela é uma obrigação que não é de resultado, ela é uma obrigação de meio. Então ele tem que fazer aquele tratamento, o profissional, o psiquiatra, ele não tem que te garantir resultado, né? Tem alguns precedentes que vão chegando dizendo que não, naquele caso era algum resultado. Um outro caso, cirurgia plástica, questão dentária, eu vou lá para clarear os dentes, eu não posso ser com dente preto, né? Então assim, alguma obrigação de me entregar um resultado ele pode ter, mas em geral a responsabilidade do médico ela vai ser subjetiva. Do hospital é diferente, ó. A instituição hospitalar responde pelos atos culposos praticados pelos médicos integrantes do seu corpo clínico. Então, o médico, é parecida com a responsabilidade lá do pai. O médico teve um ato culposo, foi responsável, você pode cobrar do hospital também, se integrar o corpo clínico, né? Esse aqui é um caso, deixa eu ver se é o caso que eu tô pensando. Aqui. Aí aqui ele está fazendo ainda uma subdivisão dos casos em que o hospital vai ser responsável pelos danos feitos pelos médicos. Ó. As obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar, limitando-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese assim que a responsabilidade objetiva da instituição, por ato próprio, surge somente em decorrência de defeito no serviço prestado. Quando ele apenas está te dando meios, alugar sala e tudo mais, tem que comprovar defeito. Tem que comprovar que o anestesista que ele te forneceu, anestesista não que é médico, né? Mas ele tem que comprovar que a água que ele te forneceu era contaminada, alguma coisa assim. Então tem que ter defeito nessa prestação. 2. Esse aqui é o 2, né? Os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade, se não concorreu para a ocorrência do dano. Então, se o médico se ele só aluga uma sala, se ele não é subordinado, vai responder sozinho. O bom é que normalmente eles têm dinheiro, né? O médico tem, pelo menos. Quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde vinculados de alguma maneira ao hospital, respondem solidariamente à instituição hospitalar e o profissional responsável. Então, solidariamente, apurada a sua culpa profissional. Então, apura a culpa, prova que o médico errou, aí joga também contra o hospital, né? Mas é isso, o primeiro nexo ali, a primeira responsabilidade vai ter que aferir de forma subjetiva. Aí tem uma discussão, gente, sobre serviço público de saúde e a aplicação do CDC. Aplica CDC, aplica a responsabilidade objetiva e tudo mais. E aqui, a previsão de responsabilidade objetiva do CDC geraria uma obrigação de resultado? Aí o entendimento é que não, né? Em tese, serviços na área de saúde podem caracterizar a relação de consumo, desde que enquadráveis, né, no código. Mas, aqui o entendimento é tudo uma grande mitigação, né? O conceito de serviço previsto na legislação consumerista existe para sua configuração necessariamente que a atividade seja prestada mediante remuneração. Portanto, nos casos dos autos, não se pode falar em prestação de serviços subordinado às regras do CDC, pois não existe qualquer forma de remuneração direta. Aqui está exigindo remuneração direta, entendeu? As taxas, impostos e tudo mais que a gente paga não está sendo considerado remuneração, porque ela é indireta. Então, não aplica o CDC aos hospitais públicos, porque o serviço pode ser classificado como uma atividade geral exercida pelo Estado à coletividade em cumprimento da garantia fundamental. Então, nesse caso aqui, a responsabilidade ela vai depender de aferir culpa, né? Não é qualquer dano que você sofrer num serviço de saúde público que vai ser indenizado. Isso para beneficiar o Estado, não? Porque não deixa de ser vulnerável. Não, com certeza. E não deixa de ter remuneração, né? Tem remuneração, como não tem? Se o circo for responsável pelo... O shopping for responsável pelo circo, tem alguma remuneração direta ao shopping? Isso é porque assim, a gente vai prestar o serviço do jeito que a gente quiser e a população... Não é nem que a gente vai prestar, eles sabem que tem sido prestado. Então sabe que se começar a responsabilizar, vai ser um colapso. O que vai responsabilizar? Pelas ações, né? Que aí a gente vai lá para a teoria do risco administrativo. Então, o médico fez alguma coisa, aí você vai
configurar tudo, vai configurar a culpa do agente, aí o Estado vai responder. Mas vai depender. Isso vai também no transporte público? É a mesma coisa? Não, o pior é que não, porque o transporte público é prestado por empresa terceirizada. Mas os hospitais, eles também estão agora sendo, a gestão terceirizada. Aí provavelmente vai flexibilizar. Provavelmente vai. Aí tem uma adesão aqui que eu achei muito boa, assim, pra saber essa possibilidade, porque eu vejo várias ações que eu pego lá na defensoria que isso aqui nunca foi nem tentado, muitas vezes. O STJ tem decisões admitindo responsabilidade da seguradora pelo médico credenciado. Então, se você tiver uma ação de erro médico não vai só contra o médico, vai contra a seguradora também. Porque a seguradora ela tem que ter bons critérios na exigência dos médicos que eles vão credenciar, que eles vão colocar no corpo clínico deles. Então, você pode ir contra a seguradora também. E aí aqui o médico responde por sua equipe. Então, você vai litigar contra o médico, ele não pode jogar a responsabilidade na enfermeira que esqueceu a gase na sua barriga. Entendeu? Ele vai ter que, ele se responsabiliza pela equipe dele. O anestesiologista, todavia, responde autonomamente. Porque eu acho que deve ser por causa da autonomia, porque você contrata um anestesiologista autonomamente e tal, mas o médico tem uma relação de subordinação, né? Ele que escolhe a equipe médica dele. Então ele vai responder também. Também não vai colocar a enfermeirinha lá pra gente ir contra ela, né? Aí aqui o artigo 951 regulamenta a responsabilidade dos profissionais de saúde. Fala aqui, o disposto nos artigos 948, 949, 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício de atividade profissional, por negligência, imprudência e perícia, causar a morte de paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Ações de erro médico pra gente na defensoria, gente, é muito difícil a gente ganhar. Porque a nossa perícia é péssima, que é a perícia pública, que é... Ai, tô até falando... O órgão público que faz a perícia pra gente. Não é nem pra gente que faz no curso do processo. É muita gente pra eles atenderem. Então as perícias costumam ser superficiais. E tem uma coisa, pro médico dar um laudo contra o outro, dificílimo. Então é muito corporativismo. Quando eu tô lá, tem que indicar um assistente técnico pra fazer a perícia junto, eu ligo pra parte e eu quase ameaço. Eu falo, você vai me arranjar alguém, me traz alguém nem que você tem que pagar. Porque é esse o momento que você vai poder ganhar essa ação. Se vier um laudo ruim, você vai perder. Aí eu falo, traz alguém, indica alguém. Outro dia uma assistida conseguiu conversar com o médico do posto, ele topou ser assistente técnico, vai fazer o laudo junto. Então assim, a gente perde muito. Mas uma vez eu até consegui ganhar um caso com base nisso aqui, ó, agravar-lhe o mal. Por quê? O cara, ele tinha sofrido um acidente de moto, ele tinha tido uma fratura não exposta na perna. Aí ele fez 3 cirurgias, uma, aí ficou péssimo, cheio de pulso, outra, nananã. E aí ele no fim da ação, que é uma tragédia grega, o laudo veio de amputação. E aí, qual era a minha teoria? Que se ele tivesse não feito nada, deixado calcificar, ele tinha ficado melhor do que depois da intervenção médica. Ou seja, eles agravaram o mal. Que, na verdade, depois, teve um assistente técnico que eu conheci nas férias, um médico de gente boa, que falou, me procura quando você precisa de um laudo. E aí ele fez o laudo pra mim. É um princípio da medicina, que é o princípio da não maleficência, eu acho que chama assim, que é você não causar mal pro outro. O paciente ele pode não sair melhor, mas ele não pode sair pior depois da sua intervenção médica. Então, fica bem de olho nesses requisitos, porque você conseguir necessariamente atestar um nexo é difícil em erro médico, é bem difícil. Em casos absurdos, do tipo pegar infecção, esqueceu a gase, tudo mais é fácil. Agora, quando é tipo, demorou para fazer o parto, super difícil. Demorou? Qual é o conceito de demora e tal? Enfim. Aí aqui falando sobre a questão de obrigação de resultado e tudo mais, em geral o entendimento que inclusive cirurgia plástica ela é de meio. Em alguns casos aplica de resultado e odontologia é o que mais costuma aplicar obrigação de resultado. Talvez porque eles não devam ter um órgão de classe tão forte e não conseguiram fazer o lobby. Peraí. Tá. Falando aqui, ó, gente, mudando de assunto, falando sobre a indenização no caso de homicídio, né? No caso de morte. O Código traz expressamente, no artigo 948, fala que no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações,
no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. 2. Prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Então você vai ter as despesas e você vai também suprir as pessoas que dependiam dessa pessoa. 949. No caso de lesão ou ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescência, além de algum outro prejuízo que o ofendido tiver sofrido. Ou seja, você fez mal à saúde de alguém, você vai pagar pelo tempo que ela ficou fora do trabalho, por tudo, porque teve que pegar táxi ao invés de ônibus, tudo. Aí depois vocês leem, gente, porque senão pra gente conseguir avançar. Aí o 951 diz: o disposto nos artigos tal aplica-se ainda no caso de indenização. Ah, a gente já leu isso aqui. É o anterior. Enfim. O caso de morte também se aplica aos profissionais de saúde, né? Obviamente. Aí eu trouxe aqui julgado. Aqui, ó, julgado aqui do STJ falando de procedimentos cirúrgicos para fins meramente estéticos, obrigação de resultado. Então, eu fiz aquilo só para tirar uma pinta. Se eu ficar com uma cicatriz horrorosa, eu tinha uma obrigação de resultado que é estética, né? E aí que eu trouxe um julgado aqui que eu achei interessante, que fala que o exame ultrassonográfico para controle de gravidez implica em obrigação de resultado, caracterizada pela responsabilidade objetiva. O erro no diagnóstico de gestação gemelar, gêmeos, né? Quando existente um único nascituro, resulta em danos morais passíveis de indenização. Então, você foi fazer ultrassom, disseram que você estava grávida de gêmeos, e aí você estava grávida de um só, indenização. Provavelmente, além da questão moral, nem sei se isso aqui deve ter muita questão moral, do tipo, eu tinha uma expectativa em ter 2 filhos e tal, imagina o gasto que você tem a mais, achando que você tem gêmeos, né? Só dor de cabeça. Então, pela dor de cabeça, eu acho que tem um daninho moral aí também. Vamos lá, mais uma questãozinha, gente. Em tema de responsabilidade civil, aqui é da terceira de 2012, acho que é o 5º concurso. Em tema de responsabilidade civil, considere as seções abaixo. 1. Atos lícitos não podem engendrar responsabilidade civil contratual nem aquiliana. 2. A prática do bullying entre crianças e adolescentes em ambiente escolar pode ocasionar a responsabilização do estabelecimento de ensino quando caracterizada a omissão no cumprimento do dever de vigilância. 3. Nos termos de reiteradas decisões da STJ, a cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte não pode ser invocada nos casos de fortuito interno. A gente vai ver melhor. 4. A responsabilidade do dono ou detentor de animal pelos danos por este causado é objetiva. 5. O consentimento informado constitui excludente de responsabilidade dos profissionais liberais em caso de erro médico. Essa questão, a resposta dela é controversa, eu achei. Vamos já ver aqui, porque eu lembro que eu não concordo com tudo. 2 e 4, ó, essas aqui são as certas, corretas. 2, a prática do bullying pode responsabilizar a escola. E 4, a responsabilidade do dono detentor do animal. Ah, não, essa aqui tá certa. Dono ou detentor do animal pelos danos por esse causado objetivo. Que aquilo é a antiga culpa presumida, que depois do Código de 2002 classificou que é objetivo. Eu acho que eu trago um julgado de bullying. Nossa, conceito. Gente, passando para o nexo de causalidade. 10 e 20. Nexo de causalidade. Vamos entrar agora no terceiro elemento da responsabilidade civil. O nexo de causalidade é o elemento imaterial da responsabilidade civil, uma relação de causa e efeito. É a coisa que liga o dano à ação, né? É o nexo. Realmente, será que isso aqui causou aquilo? É o nexo, é o que liga a conduta ao dano. Na responsabilidade subjetiva, o nexo de causalidade é formado pela culpa stricto sensu. Na responsabilidade objetiva, o nexo é formado pela lei. Aquelas teorias todas que eu falei pra vocês. Então, o nexo é o risco que foi criado, enfim. Na responsabilidade subjetiva é a minha ação ali, se eu quis, se eu não quis, se eu agi com prudência e tal. Na objetiva, o que cola a ação do dano não é culpa, mas é a lei. A própria lei diz muito sobre isso. Tem as teorias aqui do nexo de causalidade, eu acho que nem vale a pena a gente se aprofundar, porque isso aqui sim tem divergência, vez adota-se uma, vez outras. Tem a teoria
teoria do histórico dos antecedentes, a sine qua non, que todos os fatos daquela conduta, diretos ou indiretos, geram responsabilidade civil. Responde todo mundo, não é adotada pelo Código de 2002. Por quê? Num dano que eu fizer vai ser responsabilizado meu pai, que me botaram no mundo, sabe? Eu atirei em alguém, a fábrica da arma, os parlamentares que permitiram entendeu? Não dá, tem que ter limite aí em quem vai ser responsável por um dano. Todo mundo tem um pouco de culpa, não todo mundo, mas muita gente tem um pouco de culpa em muita coisa. Eu, como defensora, todos os meus professores, virei defensora por causa de vocês, e agora vocês vão ser responsabilizados comigo, né? Falando em responsabilidade civil, eu fico pensando que aqui é discutível, mas num cursinho pago, pelo menos, responsabilidade objetiva, com certeza. Se eu passo uma questão errada, se eu falo uma coisa que uma pessoa excluída da prova por causa daquilo errou uma questão, aí eu sempre fico pensando, ai meu Deus, eu fico naquela paranoia de revisar, de não passar coisa errada, porque cabe, né? E aí tem a teoria do dano direto ou imediato. Somente são reparáveis os danos que diretamente resultarem da conduta do agente, admitindo-se excludente de nexo. Essa é a teoria adotada. Então, teoria do dano direto e imediato. Então, é a pessoa que concorreu para aquela conduta que causou aquele dano, né? Não é todo mundo que esteve por trás daquela conduta. 403 aqui do Código Civil diz que ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Aqui está dizendo o quê? Que o devedor só vai responder pelos danos diretos. Por exemplo, eu não paguei um contrato. A empresa faliu porque eu não paguei o contrato. Eu posso ser responsabilizada por toda a falência, todas as dívidas trabalhistas, mas não. Eu só sou responsável pela inexecução daquele contrato, o que diretamente advier disso, né? Aí tem a teoria da causalidade adequada. A indenização deve ser fixada de acordo com as condutas dos indivíduos, né? Agente, vítima e terceiro. A previsão dos artigos que a gente já leu. Essa teoria, ela é adotada pelo STJ também e varia de acordo com o caso, né? 944 aqui, a gente já falou, já lemos, não vou reler, né? É o artigo mais importante, 944 e 945. Esse vale a pena decorar, rever, que a gente estava falando na aula passada. E aí aqui são os excludentes, né? A gente está falando de nexo, tem aquelas coisas que excluem o nexo de causalidade. Não exclui o dever de indenizar, exclui o vínculo entre a ação e o dano. Cortou. Que é o quê? Culpa ou fato exclusivo da vítima, ou seja, não fui eu, foi fulano, né? Eu fui fechado por fulano, não fui eu. No caso de fechado, a gente falou na aula passada, né? Que tem o artigo dizendo que você indeniza e cobra em regresso da pessoa que você venha na tua placa. Então, não é um exemplo que é necessariamente bom, mas culpa ou fato exclusivo da vítima. Aí eu trouxe aqui a questão do fumante, que o STJ entende que é culpa ou fato exclusivo da vítima ela fumar e causar danos à saúde dela, porque a atividade é lícita pela empresa, né? O que dizer do metrô, né? É lícito também, né? E o metrô tá pagando, mas tudo bem. E culpa ou fato exclusivo de terceiro. Esse quebra o nexo de causalidade tanto da responsabilidade civil objetiva quanto da subjetiva. Não cabe a exclusão aqui no transporte de pessoas, havendo acidente com o passageiro, por isso ela é chamada uma responsabilidade civil agravada, que foi aquele artigo que a gente leu, lembra? No caso do Legacy lá? Então, no transporte de pessoas, culpa de terceiro não ilide a responsabilidade do prestador do serviço. Então, ela é uma responsabilidade civil objetiva agravada, porque a objetiva ainda admite excluir o nexo. Essa não, então ela agrava, né? Ela é mais pesada pro detentor da responsabilidade, né? Aí tem o caso fortuito e força maior, é o terceiro excludente do nexo de causalidade, porque foi a natureza, não fui eu, né? E existem correntes e correntes diferenciando, né, caso fortuito de força maior, eu não acho que importa. Eu só trouxe aqui a título exemplificativo, que para Pontes de Miranda é sinônimo, para Orlando Gomes, caso fortuito é um evento totalmente previsível, e força maior é um evento previsível, mas inevitável. Não importa, né? Aí, o artigo 393 do Código diz que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Ou seja, você pode se responsabilizar por caso fortuito ou força maior, se você fizer isso contratualmente. O consumidor não vai poder ser responsabilizado, porque essa é uma cláusula que entre um fornecedor de serviço e um consumidor, ela é muito desigual. Mas tem caso que numa relação contratual civil você pode se responsabilizar. O caso que eu dei na aula passada é você comprar cheque voador das pessoas. Aí você vai executar. É culpa de terceiro, o fato dele não ter fundo e tudo mais. Mas você se responsabilizou por aquilo, né? Então, você pode se responsabilizar, dizer, ainda que caia uma tempestade, ou tipo, enfim, contrato de serviço. Quando tem neblina na estrada. Então, é que é relação de consumo, né? Então aí não é uma. É que na verdade na relação de consumo a força maior incide, né? Mas eu acho, com certeza, na verdade eu nunca fiz um acidente, agora eu tô pensando, caso de neblina. Eu acho que deve responsabilizar também, pensando na teoria do risco, entendeu? Que nem o animal, porque aí é o risco da sua atividade. Meios pra evitar, e tem o comboio. Eu não sei se alguém se acidentava, deve ser sem precedente, se alguém se acidentar porque tava com neblina, porque é força maior, mas um animal correr no meio da pista também. Então não sei. Mas a neblina dá pra evitar? Não dá, mas também um animal correndo. Não, então não Anchieta. Mas eu não acho que é com base nisso que eles responsabilizam. É com base no risco do negócio. É com base nisso. Que nem do metrô. Assim, não tem a ver com ser culpa de alguém, tem a ver com o fato de que você afere lucro de uma atividade que cria risco para os outros. Você tem ali a via e tudo mais, cria um risco necessário. Por mais que seja útil para a nossa vida, você está criando um risco, está colocando um risco na sociedade. E aí, por causa desse risco, você cria esse risco, você agrava e você é responsabilizado. Mas eu não consiga evitar o problema? Sim, é que nem o caso do metrô, do cara que se joga. Mas põe o trenzinho lá. Então, mas a teoria não é essa. O que eu tô querendo dizer é, a base para aplicação é o fato de que você, com a sua atividade normalmente desempenhada, você está criando um risco à sociedade. Então, se você pulveriza o risco, o prejuízo você também você vai ter que suportar, porque senão você está privatizando o lucro. Então, essas empresas aí, elas ganham um monte de dinheiro do pedágio com essas concessões e tudo mais. Aí todo mundo que se acidenta, a culpa não é delas, porque acidente sempre vai ser culpa de alguém. Nunca vai vir um funcionário dela jogar um carro da via. Sempre é culpa de alguém. Mas o fato de que, tanto esse meu exemplo do metrô, eu estou dizendo só o exemplo da cerca como uma forma de dizer para vocês, vira interesse deles em elidir o risco. Mas não que eles vão conseguir sempre. Porque o caso do animal, que eu falei, é bem controlável. Você consegue fazer um controle de zoonose, é difícil. Mas a questão da segurança, mas não é com base nisso. É muito discutível, né? Existem países que acessório de segurança dentro do carro é obrigatório. Você só vai vender aquele carro se tiver esses acessórios. Aqui no Brasil não é chamado de acessório. A gente compra e paga mais pra vir com airbag. Carro sem acho que agora até já é lei, né? Então, não sei como tá agora, mas acho que sim. Tem muita coisa. Mas a base é essa, a base é o risco criado. Você cria um risco na sociedade, você vai ter que se responsabilizar por ele também. No CDC. Não necessariamente, né? Tem aquele artigo que a gente leu que fala a sua atividade normalmente desempenhada cria o risco. Então, alguma coisa que você faz sempre, você está criando risco. Se for a relação administrativa, é do Estado e tal, vai variar de acordo com o vínculo, né? O vínculo da relação. Mas a base não é o fato de que, não, então aí você coloca dinheiro para impedir. Porque senão você poderia discutir, não, mas a minha concessão começou ontem, como que eu ia já ter colocado? Não, a questão é, a estrada é um risco em si. Então, tendo um risco em si, você vai se responsabilizar de alguma maneira. Só que é o que eu falei, isso aí, o STJ fica mitigando. Porque o Facebook seria responsável também, mas aí eles falam, mas é impossível. Então, tem uma mitigação. Mas a base do metrô é com base no lucro que eles oferem da própria atividade. E é uma atividade que se não existisse, não existe metrô, ninguém ia morrer na linha do metrô, entendeu? Por mais que seja uma coisa boa para a sociedade, uma coisa que a gente dependa. Aí eu trouxe aqui, eu acho que não vai dar pra gente
A gente vai daqui a pouco entrar em danos. Aí os danos é bem importante a gente ver com calma, porque para a defensoria especificamente a questão dos danos é muito sensível, essa questão do dano social, dano moral coletivo. É bem legal a gente estudar isso, são os novos danos. Justamente porque eu estava conversando ali com o colega de vocês, isso de, os desembargadores eles não gostam de dar uma indenização para alguém, porque dá aquela sensação que a pessoa está ficando rica. Porque ela ficou 3 dias pendurada no telefone da NET, vai ganhar 5 mil reais, enriquecimento sem causa. Só que é óbvio que aquilo causa um rebaixamento na conduta, na condição de vida da sociedade. Então, um serviço de telefonia ruim, enfim, então começam a surgir danos que você não vai indenizar o fulano, você vai indenizar a sociedade por aquilo. Então a gente vai entrar nessa parte, é bem bacana. E aí aqui eu trouxe várias jurisprudências. Eu acho que a gente não vai valer a pena a gente falar. Só essa aqui do ônibus, falando de a responsabilidade no ônibus. Eu falei pra vocês, se alguém se acidenta dentro, a empresa do ônibus é responsável. Uma freada brusca, eu tenho até um caso de uma senhorinha do Comigo aqui quebrou o dente e tudo mais, é responsabilizada. Mas aqui entendimento do STJ de que morte decorrente de assalto não armada dentro de ônibus, por se apresentar como fato totalmente estranho ao serviço daquele transporte, constitui causa excludente de responsabilidade da empresa. Então, aqueles casos que são chamados fortuitos externos, porque o fortuito interno é aquele que a gente vai falar mais pra frente, né? Aquele que é ligado à atividade. A empresa de ônibus não tem a obrigação de ter um segurança lá dentro, né? Porque a atividade dela é transportar, a atividade dela não é permitir assegurar a segurança e incolumidade de todo mundo. Então, o entendimento aqui é que, como não é ligado diretamente à atividade, constitui excludente, né? Eu acho que eu vou parar por aqui então, gente. Beleza? Porque senão a gente vai começar a entrar em muito caso, vocês vão acabar perdendo. Slide 48. Se alguém puder anotar, depois vocês me contam. Boa noite.